Voltei. Vamos ver se agora a coisa funciona. Vamos ver se vocês estão me escutando agora. Eu troquei a internet aqui para ver se funciona. Então, deixa eu ver. A Thaís já entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, pessoal. Vamos ver, tá conectando. Vamos ver se agora fica bom. Eu troquei a internet aqui. Tá me ouvindo, Thaís? Tô ouvindo muito bem, agora tá ótimo. Então tá. Eu troquei aqui, fui lá, resetei o modem, porque essas coisas de tecnologia tem isso, né? Uma hora funciona, outra hora não. A gente tem que torcer para isso não acontecer no meio da audiência, da sustentação oral, né? No meio do julgamento. Quando é live, a gente derruba, volta e daí a coisa segue. Mas desculpa, pessoal, foi uma falha técnica aqui. Mas então, voltando, a gente estava conversando sobre o voto do Celso de Mello, que Sim, deu um sofrimento quando a gente viu, né, Thaís, que a gente estava foi. acompanhando. E era um dos votos que a gente tinha expectativa que viesse favorável, até por toda a conversa que já tinha sido feita anteriormente com ele. E o voto dele acompanhou o relator. Mas daí desapareceu. E daí foi apresentado o voto do Fachin, que foi o voto divergente, depois seguido pelo Marco Aurélio e o Alexandre, e daí o Barroso pediu vistas. Então, quando encerrou o julgamento ali, a gente estava 3-1 favorável aos servidores, e agora a expectativa de votação próxima, né? Não tem data para voltar a julgamento. Como você bem falou, Thaís, o Barroso pode colocar a qualquer momento de volta. Pode, inclusive, aguardar, eventualmente, o retorno do presencial, apesar de que a gente não vai mais poder fazer a sustentação oral. Essa fase já passou, né? No Sim, máximo, a gente pode acompanhar presencialmente para fazer uma questão de ordem, que a gente sabe que no Supremo é mais complicadinho, né? Eles não gostam muito de questão do ordem, tudo eles dizem, não, isso aí é coisa para embargo, isso aí é coisa para embargo. Mas às vezes a sim. gente vai lá e fala mesmo assim. Uma coisa legal que tanto o Sindicato dos Médicos quanto o IBDP fez foi, assim que saiu o voto do ministro relator, o ministro Fux, a gente apresentou novos memoriais, rebatendo os argumentos, né? Isso eu acho que auxilia também no debate, no entendimento, nos gabinetes e pelos ministros das peculiaridades do direito previdenciário. Sim. Que a gente tem muitos institutos, como você bem estava falando, né? Muitos institutos do direito previdenciário específicos, como é a própria aposentadoria especial e a questão dos critérios e requisitos diferenciados, que não são comuns, que não são de conhecimento de todos os ministros, que não atuam especificamente nessa área, não tem um histórico de carreira da área previdenciária. Então, às vezes, realmente, para quem está julgando de uma forma superficial ou de uma maneira mais processual e menos focada no direito previdenciário específico, nos princípios e nos institutos específicos de direito previdenciário, às vezes acaba criando essa confusão, né? E a importância de se levar esses argumentos e que essa atuação dos amigos fazem toda a diferença no Tribunal Superior, né? Porque as partes estão mais distantes e os amigos levando essa questão mais científica, mais de mérito mesmo, para que isso possa ser debatido e chegar a conhecimento dos ministros. Acho que isso é muito importante, essa atuação. Inclusive, no Nesse caso plenário virtual ainda específico, tem mais importância. nesse caso específico, e até chamando a atenção para essa importância dos amigos curi, nesse caso, olha que interessante que aconteceu. Quando eu pedi o ingresso como amigos curi pelo Sindicato dos Médicos, o ministro ainda nem tinha deferido o meu ingresso. O processo foi para o Ministério Público. Quando chegou no Ministério Público, o Ministério Público deu um parecer favorável à tese usando a minha peça e eu nem tinha sido admitida ainda. Né? Então, o que isso traz para a gente? Que efetivamente, cada vez mais a advocacia previdenciária ela tem que estar unida para conseguir explicar esses institutos, porque aqui o que acontece foi que não houve uma correta compreensão do que era o Instituto da Conversão. Que a conversão nada mais é que um tempo ponderado, indenizado. É o mesmo tempo. Quando eu pego 25 vezes 1,4 dá os 35, que era o requisito anterior. 25 vezes 1,2 dá os 30. Então, por uma questão de isonomia, seja o tempo parcial ou total, já houve o desgaste da pessoa. Então, o que acontece?
Aqui não é um tempo fixo. O professor Wagner Balero, até juntei um parecer dele na época, dele e um do ministro Aires Brito, nesse processo, e ele mostra muito bem que não se trata de tempo fixo, que é um tempo real, ele foi trabalhado. Só que ele foi trabalhado com mais esforço, além do foi contribuído financeiramente, foi contribuído com a própria saúde. E aí eu dei um exemplo para o Vinícius, que é a mesma coisa da hora noturna. A hora Sim. noturna, para o servidor, também vale 52 minutos e 30 segundos. Isso é hora ficta? Isso é uma ficção jurídica? É uma ficção jurídica, mas ela é feita para indenizar aquele tempo que vale mais, é um tempo mais penoso. Então, da mesma forma, a gente tem a situação no tempo especial, que é um tempo indenizado, é um tempo que vale mais. Na verdade, o ideal era que ninguém precisasse estar nessa situação. Agora, quando eu boto tudo ou nada, e foi o que o Supremo fez, o ministro Barroso ressalvou isso no mandado de injunção dele lá, 4204, o que acontece? Eu estou dando numa mão e tirando no outro, porque eu posso ter um trabalhador, um servidor, que trabalhou 23 anos, 24 anos nas condições especiais, muda a atividade e de nada valeu o tempo que ele trabalhou. Isso pode ser até uma estratégia do administrador público, deixar a pessoa trabalhar 24 anos e 11 meses numa atividade especial, chega lá, antes de completar os 25 ele troca. Pronto. A pessoa perdeu toda a ponderação que ela tinha a respeito daquele tempo. Ela vai ter que trabalhar mais, né? Não vai ter nenhuma proteção social em razão disso. E que essa visão de dividir tempo fixo da aposentadoria especial, eu acredito que motivou em grande parte a emenda constitucional 103, que agora ela acabou o quê? Que vedou a contagem diferenciada para tempos posteriores à emenda. Então, ou seja, eu estou trabalhando no mesmo lugar, no mesmo ambiente insalubre, se o trabalho que eu fiz até 12 de novembro, no caso do trabalhador da iniciativa privada, vale como tempo especial para ser convertido, e o dali para frente, um dia depois, não vale. O que não é isso? Vale mais. Né? Então, assim, é um retrocesso gigante isso. Muito. A emenda trouxe um prejuízo na questão da conversão, e daí ela proíbe, inclusive, para o regime geral, ela proíbe de forma... A conversão não existe mais, ou você se aposenta na aposentadoria que a gente chama pura, né? Que são os 25 anos trabalhado, um dia valendo, um dia chegando a 25. No caso do servidor, 25, porque não tem servidor de 20 e de 15, né? Só 25. 60 só 25. anos agora com a reforma. Agora com 60 anos, Então, assim, você vai ter a contagem simples do tempo, não vai poder converter esse tempo de maneira nenhuma para os novos servidores que começam a trabalhar daqui para frente. A aposentadoria especial fica uma ilusão, né? Você vai ter um pouco de tempo, de idade a menos para o homem. O cálculo é com o mesmo coeficiente de cálculo da aposentadoria comum. Então, na prática, você diz que ela existe, mas ninguém vai querer. A aposentadoria especial está ladeira abaixo. Já começou ali de vários entendimentos equivocados. A última reforma da Previdência, ao criar a idade mínima sem nenhuma análise científica, né, fulmina ali várias situações, impedindo a conversão. Então, o cálculo, outra coisa. O cálculo da aposentadoria especial é o cálculo da regra geral, que foi um outro erro da reforma da Previdência. A reforma da Previdência pega o cálculo da regra geral, da aposentadoria voluntária, que você se programa, então eu já sei que para eu ter 100% da média, eu vou ter que estar 40 anos, né? Homem, 35, mulher, serviço público, 40 os dois, porque a mulher servidora pública não teve regra distinta, como teve no regime geral. Uma coisa é eu saber isso, o pior que seja, na regra voluntária. Outra coisa é eu pegar a mesma regra de cálculo e usar na aposentadoria por invalidez, usar na aposentadoria especial, ou seja, eu estou pegando benefícios de risco e usando o mesmo cálculo da regra geral. Sim. Teve uma pergunta aqui da colega Maciele. E os municípios que tinham um regime próprio passaram a contribuir para o RGPS, é possível a conversão? Do período do INSS, se ele for se aposentar pelo INSS até a EC, é possível. Agora, do período do regime próprio é que fica a discussão, né? Que daí vai depender do 942 do que ficar definido. Agora,
Depois da EC, né, Thaís, não tem mais dúvida, não pode converter para mais ninguém. Isso aí daí já não há mais dúvida, porque a emenda já trouxe a limitação. Então, ainda que a gente ganhe o 942, não Tá vai limitado ter. ali a emenda. Não vai Inclusive, ter. o voto do ministro Fachin, a tese dele divergente, né? Porque assim, eles agora colocam tese. Então, o Fux, quando ele deu provimento ao RE, ele fala, eu estabeleço tal tese. A tese do ministro Fachin, na divergência, é exatamente no sentido de autorizar a convenção até a emenda constitucional 103. Já a tese do ministro Alexandre de Moraes é autorizar a conversão até que haja a lei complementar do respectivo ente proibindo ou dizendo sobre, porque, na verdade, o que essa reforma ela ficou mais complexa ainda, isso vai exigir de nós, profissionais do direito, mais esforço ainda, é que quem atua com o servidor, né? Então, por exemplo, eu que estou no DF, não teve a reforma da Previdência do DF. Então, Aqui também aqui para o não. servidor do DF, eu tenho a emenda constitucional 41, emenda constitucional 47. Então, houve uma opção política de retirar os servidores estaduais e municipais dessas regras, o que antes sempre tinha, pelo menos, aquele feixe comum em relação aos Sim. principais, aquele tronco comum A ali base era o artigo 40, estava do tudo artigo ali, 40. né? Então, tinha as leis complementares e as leis estaduais e municipais, mas o que valia era o que estava lá, eles só repetiam aqui. Agora, é ruim, mas para a advocacia tem um campo. É tudo que a gente tem que olhar. O que a gente abre como campo aí? Planejamento previdenciário dos servidores. Como são tantas regras, cada um de um jeito, e agora vai para a previdência privada, não vai usar a previdência privada, servidor que já entrou no teto. Então, é um outro ponto aí que acho que nós temos que cada vez especializar mais, que é essa consultoria preventiva de auxiliar os servidores, qual é a melhor regra. Aqui a gente tem tido muita situação de servidor tentar trazer tempo para poder fazer direito adquirido antes da reforma. Às vezes você vai ter situação, a gente tem visto lá no escritório, até o doutor José Ailton, que trabalha comigo, está aí. Você às vezes vai ter que desaverbar, agora que é média da vida inteira, né? Às vezes é melhor você desaverbar um período que vai cair sua média. Então tem muita análise para ser feita. E dentro desses servidores que tem, porque a aposentadoria especial é uma aposentadoria voluntária. Eu posso optar por ela Exatamente. ou não, posso ir para a regra geral. Então a gente tem que também auxiliar. Só que na aposentadoria, que era o crítico que eu estava fazendo, se eu opto pela aposentadoria especial, se eu, conseguir ter os requisitos para especial, na hora do cálculo vai ser 70%, porque 25 anos, ou seja, olha que loucura. E média, né? De Eu vou ter que todos os estar 40 salários. anos no ambiente insalubre para poder ter os 100%. Então, o que eu tenho visto é uma inversão total dos institutos, né? Na verdade, são institutos civilizatórios que foram criados ao longo de décadas e séculos, mostrando que o trabalhador ele mesmo não sabe da nocividade do seu ambiente, né? E aí a gente constrói todo um arcabouço jurídico para que a pessoa possa estar protegida de acordo com o risco, porque aqui o que a gente tem que lembrar sempre, e eu falo sempre nas minhas aulas, direito previdenciário é proteção de risco. Só que nós temos tido reformas e alterações sem análise do risco. Eu tenho tido Só baseada na questão econômica. Eu tenho que Só a questão econômica. E a gente que participou aqui no Congresso, era assim, a gente ia lá discutir um instituto. Olha, aqui tá errado, é assim, assim. Eles iam lá dentro, fazia a conta, quanto que ia gerar para o governo de despesa. Falou, aqui não dá porque é muitos bilhões. Aquela mudança mesmo lá que a gente conseguiu convencer do acidente, 7 bilhões. Então é tudo calculado. E aí o que acontece? Nós estamos dentro de uma seara jurídica que é para proteção de risco, e o principal elemento não é analisado, que é o risco. Porque uma coisa, Gisele, é falar assim, olha, agora, com os novos equipamentos de proteção, com a nova tecnologia do ambiente de trabalho, um trabalhador de mina subterrânea, ele consegue, agora o risco dele é menor, daria para ser 17, não 15. Eu provei cientificamente. Aí o que acontece é que não prova nada, e aí vamos reduzir, porque está dando despesa. E aí, aqui até a Rafaela está dando uma informação importante, que é a Rafael. A Rafa aqui, ó, está falando, em relação à aposentadoria do deficiente,
a gente tem tido autorização para conversão. E Sim. aqui eu também, aqui, desculpa estar falando assim, que são experiências que a gente passa aqui de bastidor. Eu estava junto com o pessoal, o movimento das pessoas com deficiência, quando a gente conseguiu falar com o relator da reforma, ainda na Câmara. E lá ele se sensibilizou para a questão. Várias mães com filhos deficientes mostraram ali a preocupação, inclusive aquela mudança que teve de inclusão, você já poder considerar como deficiente antes da morte, tudo aquilo foi nesse dia que a gente conseguiu despachar. E lá foi mantido para a pessoa com deficiência a conversão. A conversão, só não pode para o especial. Né? Então, se a mesma lógica da pessoa com deficiência, em termos ao tempo indenizado, tempo que vale mais, é a mesma lógica que do tempo especial. Sim. E o Supremo tem autorizado a conversão em relação às regras dos trabalhadores da iniciativa privada para os servidores com deficiência. Inclusive por mandado de junção. Inclusive por mandado de junção. Na questão do deficiente, eles fazem a determinação por mandado de junção, que eles disseram que no tempo especial não era o mecanismo correto. Porque, inicialmente, o Supremo, como você bem lembrou, ele só dizia que não era o mandado de junção a ferramenta, mas não dizia especificamente se podia ou não. Foi quando afetou, então, para estabelecer na questão do 942, que é um recurso extraordinário. Então, tem a discussão já também nas ações ordinárias que chegaram até o Supremo. E a ponderação ali, que foi feita inclusive pelo próprio Fux, é reconhecendo que a questão da contagem, mesmo depois da súmula 33, ela vinha sendo deferida, foi deferida por órgãos administrativos e vinha sendo deferida por juízes em tutelas, em liminares, às vezes em mandado de segurança. E daí ele vai criar uma diferença entre servidores de quem teve por algum motivo a averbação na sua ficha funcional e quem não teve. Dentro do mesmo setor. Dentro do mesmo setor. Teve a sorte de ser julgado antes, ou teve a ideia de entrar com ação antes. Exatamente. E isso, como você mesmo disse, num momento em que mandado de segurança de pessoas que tinham sido aposentadas pela administração e foram recolocadas para o trabalho, ou tentaram recolocá-las para o trabalho, estão sendo julgados improcedentes. Às vezes do mesmo relator, que nem você falou que era tudo do Fux, né? Então, a gente tem um problema de uma certa insegurança jurídica com relação ao tema. Muito. Né? Por quê? Porque, assim, por mais até a modulação dele, tem um porém que a gente tem que sempre observar. Para modular, o Supremo precisa de 2/3 de votação. Para ganhar, ele precisa só metade mais um. Para modular, ele precisa de 2/3. Só que a votação no plenário virtual não está separando que nem é feita no plenário presencial. Porque o que eles fazem no plenário presencial? Eles votam o mérito, digamos assim, e depois eles votam a modulação normalmente. E quem perdeu no mérito, geralmente aceita a modulação, porque daí a modulação costuma ser uma amenizada dos efeitos da decisão, né? Então, amenizar um pouco, por algum motivo, amenizar os efeitos. Então, muitas vezes, ao aceito de quem perdeu no mérito, aceita a modulação. E ali eles estavam votando tudo junto. E ainda tem mais. Na divergência tem teses distintas. Sim. Como foi no voto vencedor do 709? Da questão da continuidade da atividade especial depois de aposentado. O Toffoli e o Alexandre de Moraes não têm a mesma tese. Só que a tese que foi publicada foi a do Toffoli. O Alexandre de Moraes botou lá com o relator, né? Acompanha o relator, mas ele botou uma outra tese e isso não foi debatido. Por quê? Porque eles não estavam votando. Não tem debate. Então, assim, não ficou esclarecido. Tanto que quando encerrou o julgamento, eu esperei para divulgar o resultado do 709, porque eu fui pensando, em algum momento, certo, eles vão conversar ali para ver se a tese vai ser alterada ou não. Mas não, eles simplesmente publicaram a ata da sessão. Sim. E não houve a publicação do acórdão ainda, mas a ata da sessão já consta a tese firmada. E a tese firmada é a do relator, sem debate. Isso, são aspectos que acabam violando ali, né? Que a advocacia tem que estar atenta, porque no fim das contas gera mais insegurança ainda. Porque, em tese, nesse sistemático, ele teria que ser
Vamos supor, no nosso exemplo aqui, o ministro Fux deu um voto, relator. O divergente abriu uma tese, a divergência do Fachin, por exemplo. Na hora que o Alexandre de Moraes fez uma outra tese, o Marco Aurélio ele poderia aderir à tese divergente do Fachin e à tese divergente do Alexandre, por exemplo. Ou Sim. fazer uma terceira tese. Né? Então, Eu a voto falta do debate prejudica muito. E o ministro Toffoli ele já tinha feito a pauta das sessões, né, do ano, dividindo por temas. A gente tinha nossa pauta social, matérias de saúde, de SUS, várias matérias já estavam organizadas por temas, e eu vejo que essa ausência do debate, fruto dessa sistemática da pauta virtual e não a sessão virtual, prejudica muito, 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 muito. Aí o que a gente faz? A única coisa boa, e respondendo até a Suzani, a única coisa boa dessa sistemática foi o que a Gisele falou, que como você já sabe o voto do relator, nada impede que você peticione, junte novos memoriais, porque o processo está em pauta uma semana. Então foi o que a gente fez, né? A gente se ligou, falou, vamos fazer memorial, vamos fazer memorial. Vamos fazer memorial. Se interferiu ou não interferiu, a gente não sabe, mas a gente fez a nossa parte. Exatamente. Né? E cada voto que vai surgindo, você pode apresentar um memorial. E uma dica também, alguns gabinetes aceitam, porque eles não despacham com a gente, eles não estão atendendo ninguém presencialmente e também não estão atendendo pelo telefone. Esse ministro não atende pelo telefone como regra, né? Mas você pode gravar um vídeo de até 5 minutos que vários ministros estão recebendo, daí você manda por e-mail. Então, o ministro Marco Aurélio... São os embargos auriculares. Como se fosse Isso, aqueles embargos que a gente fazia de ir lá conversar, que a gente faz com o juiz aqui também. Você pode mandar, além do memorial, você pode mandar um vídeo curto que o ministro ou o seu assessor, né, vai receber e talvez assista, nunca vai saber, mas talvez dá para fazer naquele que manda no link do YouTube e daí você vê se alguém clicou. Não, e daí tem a contagem de quantos acessos tiveram no seu link. Quando for mandar arquivo, tem o formato, tem o tempo, né? Então tem que atentar ainda toda essa parte. Isso, depois... tem que ser na vertical para gravar, né? Aliás, na horizontal, não pode ser na vertical. Tem um monte de tamanho de arquivo, tem o prazo que tem que ser julgado. Lembrando, assim, uma dica legal é quando tem um tema importante que vocês saibam que vai entrar em votação, a hora que virou de quinta para sexta, no primeiro minuto de sexta-feira, o voto do relator já está disponível. Então, você pode baixar ali. E outra dica importante é o seguinte, depois que o julgamento terminou, enquanto ele está acontecendo, você consegue acessar todos os votos. Depois que ele termina, os votos que tenham... quando tem o martelinho, significa que tem um voto. Se só tem a foto do ministro, significa que ele só acompanhou, que ele não escreveu nada. Se tem um martelinho ali, você consegue clicar para baixar o PDF, que é o voto dele. E depois que terminou este plenário virtual, encerra a votação e você não tem mais acesso a esses votos. Você vai ter que esperar a publicação do acordo. E às vezes, até eu estava falando isso ontem na live com o Arthur, às vezes você tem um julgamento que encerrou, como foi o 709, que você não tem a publicação do acordo. E que os juízes de primeiro grau começam a julgar só pela tese. E às vezes você tem que fazer um distinguish, você tem que fazer um detalhe do que foi, entre aspas, debatido, porque não foi debatido, mas consta no voto escrito. E você precisa desse argumento e você não tem porque você não salvou o arquivo ali. Então, assim, lembrem de baixar e salvar os votos, porque a gente tem histórico, né, Thaís, do Supremo levar 1 ano para publicar um acordo. Enquanto isso, as decisões embaixo... E o processo que retira a suspensão e a coisa começa a andar. E você tem, de alguma forma, que tentar, às vezes, ou salvar, ou suspender o processo, ou dizer que vai ter embargos, enfim, ou até argumentar o que foi debatido. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de acessar esses votos. Se é algum tema importante, entre lá e vai baixando durante o julgamento. Não espera para ver depois, porque eles só publicam a ata. Ali em 1 semana, mais ou menos, eles publicam a ata, mas o acórdão só Deus sabe, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. No caso do 942, desse tema que a gente está debatendo hoje, da conversão do tempo especial, não houve ainda o encerramento do julgamento, então a gente está tranquilo. Os votos estão lá também.
E os votos estão lá também porque suspendeu, então o julgamento não foi encerrado. O problema é quando encerra efetivamente, que daí a gente, talvez você fique um tempo grande sem acesso aos votos, e principalmente ao voto vencedor, seja do relator, seja da divergência, e que você vai ter julgamentos de outros juízos, né? Que eventualmente você tenha que, de alguma forma, tentar ou fazer um destímulo, ou fazer rebater de alguma forma, e não consegue porque não tem os argumentos. Então fiquem atentos para salvar os votos, porque fica difícil ali. Eles levam muito tempo para publicar o voto, o acórdão mesmo, né? A ata tem saído em uma semana ali. Então, ou seja, não tá fácil advogar, viu, pessoal? A gente tem que ter muita atenção, muito cuidado. É importante a gente ter essa rede, a gente conversar entre a gente, discutir as teses, as estratégias, porque a gente já tem esse peso econômico contra as demandas ali, porque efetivamente, quando o INSS erra alguma coisa, dá um volume de gente muito grande, a mesma coisa no âmbito dos servidores, então a gente já tem esse contra aí da parte econômica, que a gente tem visto que tem tido um peso relevante nas decisões, então a gente precisa efetivamente ser perfeito na parte técnica e ainda conseguir, desde quando eu faço advogada? Desde quando, né, Suzane? Então, tá um pouquinho mais difícil. Tá um bocadinho mais difícil. Né? Então, daí a importância, e a Suzane também está na OAB, a importância da gente conseguir juntar esses esforços e se preparar sempre. Preparar sempre e trazer, né, para o dia a dia do processo as discussões de forma aprofundada, com esse cuidado de trabalhar as teses e conversar, porque muitas vezes os juízes não entendem, não, os assessores também. A gente conseguiu, né, colocar o previdenciário como matéria obrigatória, vai começar a valer ano que vem só, então é uma nova geração de juristas que virão ali, tendo como base o direito previdenciário, porque as atuais muitas não tiveram, várias. Eu mesma dou aula aqui há quase 15 anos e é matéria optativa, vai virar obrigatória agora. Então, você tem ali um conjunto embora a advocacia previdenciária tenha crescido muito, é a área que mais cresce hoje, até em termos de pós, etc., mas a gente tem essa falha lá na base. Então, evidentemente, a gente tem esse crescer ainda em termos o colega se forma e tem que correr atrás, né? Porque o cliente previdenciário, hoje em dia a gente tem tanto ou mais do que o trabalhista e do que o de família, né? Então a gente tem, todo mundo conhece alguém que ou está aposentado ou quer se aposentar, né? E as pessoas estão sempre com dúvidas, e as reformas sequenciais e até esse mecanismo que o governo tem usado de falar muito sobre a Previdência de um sentido negativo para que possa ser, ou para que tivesse apoio político para as reformas, isso fez com que as pessoas passassem a se questionar na questão do planejamento previdenciário. Vale a pena continuar a pagar? Quanto eu devo pagar? Será que eu devo fazer uma previdência complementar? E isso tudo, então, traz demanda para a advocacia previdenciária através do próprio planejamento. E o que os colegas estão falando aí. A gente já tem um processo civil, que para o processo chegar aqui em cima, já é algo que tem que estar muito bem feito lá de baixo. Não dá para depois aqui em cima te reverter. Depois, eu vou ter o caso de alguém que foi selecionado lá como leading case, que vai interferir no meu caso, que estou lá, às vezes, advogando no interior, né? Então, assim, cada vez mais é importante a gente ter momentos como esse de debate, de discussões. Os amigos também, né? Os amigos Cury atuando nos tribunais, levando um pouco mais do debate social como um todo, né? Porque senão fica só uma parte contra o INSS. O INSS é toda uma estrutura, ou contra a União, que é toda uma estrutura, uma equipe de trabalho que vai vir só dedicada e é só dedicada aos tribunais superiores. Eles têm um grupo de trabalho que o trabalho deles é só ir lá despachar com o ministro, fazer a sustentação oral, né? Então, essa importância de ter também a união dos advogados previdenciários para conseguir levar, não é nem a favor ou contra uma tese, mas é a estrutura, os princípios do nosso direito para ser debatido nesse formato. Acho importante é ter um bom debate. Né? Eu acho que ganhar e perder, gente, é inerente à advocacia. Faz parte do jogo. Você, como juiz, você tem lá argumentos pró e contra. Tudo bem. Eu acho que sim, o que incomoda muito
É você, às vezes, ter alguns institutos jurídicos atropelados, às vezes nem analisados, e sobrepesados outros argumentos metajurídicos ou políticos, ou que faz parte do jogo, faz. Mas a gente tem que efetivamente botar a bola no chão e falar, peraí, aqui vocês estão atropelando. Além das prerrogativas da advocacia nessas novas sistemáticas que estão sendo criadas, que impossibilitam o amplo debate, também estão atropelando os institutos em nome de uma economia. Que é importante, sim, a gente tem que ter preocupação com o equilíbrio financeiro atuarial? Tem que ter. Mas isso não significa a gente reduzir ou minimizar ou anular certas conquistas civilizatórias que vêm de milhões, milhares de anos. Né? Então, sim, acho que é um processo e por isso acho comum contigo que é importante essa nossa atividade, tanto individual quanto coletiva. Né? A professora Fiorella, ali, que está participando, falou essa mesma questão de conseguir colocar como direito previdenciário em matéria obrigatória. Veio advogado do Brasil inteiro aqui para Brasília, a gente fez todo um trabalho, fez audiência pública, fizemos uma barulheira aqui e deu certo. Então, acho que é por aí, a gente não pode desistir, continuar estudando. Quero aproveitar e mais uma vez, parabenizar o Notório Saber por trazer esse tema. Acho que a gente tem que aproveitar esses meios virtuais para nos aproximar, né? Que hoje a gente está falando tão longe e acho que é um caminho que não tem volta. Agora, não é porque a gente está aderindo às novas tecnologias que a gente tem que abrir mão do bom debate. E das prerrogativas, né? A advocacia tem que ter espaço de fala, a advocacia tem que ser ouvida, tem que ter garantia da ouvida, da sustentação oral. Não adianta gravar um vídeo para ficar lá num arquivo que ninguém sabe se vai acessar. É uma desigualdade gigante. A gente tem que ser atendido, exatamente. E a gente tem também, que eu acho muito importante, que você tem esse perfil, eu tenho perfil, a Melissa, vários advogados que estão conseguindo evoluir, se adaptar nisso. A gente tem que desenvolver estratégia. A gente tem os problemas, a gente tem a luta institucional pelo respeito das prerrogativas, mas a gente tem também que observar quais são as ferramentas, então conhecer como é que funciona o plenário, né? Quais são as regras ali do plenário. O que a gente pode fazer, que nem a estratégia de mandar memoriais. A estratégia de mandar memoriais, assim, tudo bem, a gente não gosta do plenário, a gente gostaria que ele não existisse, mas enquanto ele existir, nós temos que criar as melhores estratégias possíveis para sobreviver a ele, digamos assim, né? Então, porque enquanto os processos estiverem sendo pautados, a gente vai ter que criar ferramentas para lidar com isso. É o vídeo que vai mandar para o gabinete de 5 minutos para o vice-ministro, manda por escrito, né? Faz a citação oral gravada, cumpre os prazos, porque também não adianta a gente se revoltar no sentido, então não vou fazer nada, porque daí pior vai ficar, né? As estratégias são extremamente importantes para a gente poder, lutando pelas prerrogativas e lutando pela mudança que é necessária dessa adaptação ao digital, né? Ao virtual, mas com garantias. Só que também, enquanto isso não acontece, a gente vai ter que seguir criando estratégias de atuação nos tribunais superiores, e daí esse papel que tu faz aí em Brasília, que o IBDP tem feito e que muitos advogados que têm trabalhado nesse sentido, é para garantir que ainda que a gente não tenha todo o espaço que a gente gostaria, que a gente não fique sem falar, que a gente não fique sem atuar e que os julgamentos não ocorram com o silêncio do direito previdenciário, que na verdade o que esses institutos fazem, né, o que até os próprios sindicatos quando você leva através dos médicos, é isso, é levar o debate do direito previdenciário para dentro do Supremo e não apenas o debate econômico ou o debate processual, né? Ou um debate financeiro. Isso, por trás do processo são pessoas. Então, não estou falando para fazer uma justiça do tadinho aqui, eu acho que tem que ser técnico, mas o que acontece aqui é que às vezes as discussões aqui em cima ela fica fria, porque o ministro não está vendo ali os trabalhadores morrendo, né? Que às vezes o juiz de primeira instância está olhando no olho dele e está vendo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado que essa Leandro Pereira, querida, aí está falando, inovação com respeito e dignidade, né? Então, a gente tem que ter respeito às prerrogativas, porque a gente está falando em nome da sociedade, nós somos a voz da sociedade no tribunal. Então, eu já vi várias vezes, e digo, lá na reforma da Previdência, que a gente conseguiu
melhorar a situação das pessoas com deficiência, foi porque o movimento conseguiu levar voz e sensibilizou Eles fecharam as portas. Lembra que eles expulsaram a gente? Eu tive que fazer fiz 2 habeas corpus na vida inteira. E os 2 habeas corpus foi para o pessoal do IBDP poder entrar dentro do Congresso Nacional em época de reforma, porque o Rodrigo Maia fechava a porta e expulsava todo mundo. Isso, e a gente entrou com o habeas corpus para garantir que a gente pudesse entrar para levar aos deputados e aos senadores os argumentos da sociedade. Né? Então, porque só os argumentos econômicos do governo não poderiam ser os únicos a serem ouvidos naquele momento. Agora, eu já vi muito ministro do STJ, vou chamar a atenção aqui, que diz isso, que os advogados despacham pouco matéria previdenciária. Então, eu acho que o caminho é esse. Quando a gente começou a despachar mais, os ministros eles se sensibilizam para a questão, porque aquilo que eu disse antes, né? Por trás dos processos ali são vidas, a nossa área é muito social, é técnica, mas é social. A gente conseguiu mudar muita coisa no STJ, né? Os assessores que são eficientes, que conseguem entender a matéria previdenciária, né? Então, que aprendem a gostar, né? Que nem a gente ficam viciados no previdenciário também. É picado pelo bichinho do previdenciário, né? Então, assim, acho que é um caminhar. Temos muito ainda, não podemos desistir, temos que estar combativos, unidos e atentos. Atentos porque essa reforma aí vai dar ainda muita discussão judicial, existem ainda muitos pontos que podem ser debatidos. Toda vez que altera a lei, tem margem para discussão. É oportunidade para a advocacia? É oportunidade para a advocacia, mas a gente também se preocupa, obviamente, com o tempo que vai passando e as pessoas, por exemplo, uma pessoa pensando por morte hoje está numa situação horrível. O cálculo ficou muito ruim da reforma. Aposentadoria por invalidez também, né? Então vamos construir as teses jurídicas bem feitas para a gente conseguir minimamente aí alterar o que der e, obviamente, vamos continuar trabalhando no legislativo para tentar melhorar isso, porque já que desconstitucionalizou, também é outro ponto, né? Já que desconstitucionalizou, também pode ter novas leis piorando, como pode ter novas leis melhorando. Então envolve um trabalhar seja no âmbito judicial, tanto no âmbito legislativo, né? E nas academias, nos estudos, nas teses, né? Na doutrina. Na doutrina. Não ter medo e lembrar também que a gente vai ter agora as reformas estaduais e municipais, que vão viabilizar, até pela estrutura da emenda 103, da desconstitucionalização e da federalização maior das regras previdenciárias, né? A gente vai ter muita coisa sendo construída nos estados, nos municípios. Aqui no estado, por exemplo, o governador mandou um projeto, a gente também ainda não teve em Santa Catarina, a gente ainda não teve a aprovação da nossa reforma. Mas o governador mandou uma tese em que o coeficiente de cálculo das aposentadorias não é 60 mais 2% para cada ano, acima dos 20 ou dos 15, né? É 60 mais 1% partindo do zero. Basicamente que nem a aposentadoria por idade antes da reforma, só que começava com 70, aqui começa com 60 mais 1% para cada ano decorrido. Então a gente vai chegar nos 100% lá nos 40. Só que a diferença é que quem tiver 15 anos já vai sair com 75. Sim. O homem, né? Não vai sair com os 60. Então, e são regras que talvez possam ser colocadas em outros locais, são regras que são mais benéficas. Eu dei palestra no Ceará, se eu não me engano, lá eles mantiveram a média das 80%. Ou seja, na medida que deu autonomia para os estados, a gente pode tentar corrigir algumas injustiças ou incorreções, que nem a gente falou do cálculo geral para situações de risco. A ausência da diferenciação para a mulher servidora, né? Para a mulher. Então, há uma oportunidade de tentar fazer melhor, já que o que a gente não conseguiu fazer aqui, melhorar no âmbito federal, embora eu ache que a gente já vai passar pela reforma infraconstitucional. Porque o que acontece, quem dá aula do direito previdenciário vê que tem algumas situações que carência, a reforma não fala de carência, mas a lei ainda fala de carência. Então, provavelmente, a questão de tempo, a gente ainda vai passar por uma nova reforma para poder ajustar os termos da emenda, e aí, até por ter sido muito desconstitucionalizado, abre-se caminho para discutir muita coisa de novo, né? Muita coisa. Inclusive no regime geral, né? No regime geral, inclusive.
Isso, então muita coisa a gente vai poder rever aí com certeza. Thaís, muito obrigada. A gente até passou uns minutinhos que a gente teve um probleminha técnico. Muito obrigada por estar com a gente até agora. Muito obrigada a todos vocês também que estiveram presentes, que acompanharam mesmo depois de a gente cair e voltar. Foi um prazer poder conversar com você, Thaís. É sempre um prazer, né? A Thaís é uma amiga que o direito previdenciário me deu. Eu tenho algumas, assim, e é sempre muito bom também ir a Brasília, né? Para a gente poder se ver. E a gente acaba conversando mais pelo telefone até do que presencialmente, tendo em vista a distância, né? Mas muito obrigada, viu, Thaís? Se você quiser se despedir também do pessoal, eu fico aqui, então, já fico desde já o meu agradecimento a todos e especialmente a você, Thaís, pelo tempo que você dedicou a gente hoje. Oh, querida, eu que agradeço, é uma alegria enorme. Você sabe que eu também amo o direito previdenciário. Amo você, você é minha amiga querida do coração. Quero agradecer a presença aí de todo mundo, vários amigos aqui, colegas participando. E dizer que eu estou à disposição para outros debates e, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa de trazer essa discussão desse tema tão importante para a advocacia previdenciária. Muito obrigada, viu? Uma boa noite a todos e até uma próxima vez. Tchau, Thaís. Tchau Tchau, para boa noite. vocês. Boa noite. Boa noite.